Salve família, boa noite, bom dia, boa tarde. O horário que você for ver esse videozinho, a Keila e eu decidimos fazer esse vídeo para explicar melhor o que acontece com a cabecinha do Miguel, que até que enfim, depois de tantos anos, a gente tentando, passando em diversos médicos e sem ter resposta quase que nenhuma, e passando em diversas outras pessoas, e até que enfim a gente conseguiu que nos desse uma direção e nos explicasse o que é que passa na cabeça dele. E aquela, como ela sempre esteve muito mais próxima dele, acompanhando em tudo, ela tem mais propriedade em falar sobre esse negrinho. Então, o Miguel, com 6 meses, eu já comecei a notar que existiam algumas coisas diferentes. Ele não conseguia dormir, tinha muita dificuldade para dormir, e a gente tinha que ficar saindo com ele para dar volta de carro para ele conseguir dormir. Com 1 ano e meio, mais precisamente com 18 meses, o Miguel começou a parar de comer alguns alimentos. E eu acho que a maioria sabe do trabalho que a gente tem em relação à alimentação com ele. Então, com 18 meses, ele começou a parar de comer algumas coisas, até chegar ao ponto de uma alimentação totalmente restrita. Ele não come nada que teoricamente venha a ser saudável, da mesma forma que ele deve ter no máximo 8 a 10 alimentos que ele come. Então isso tem se tornado muito difícil em vários quesitos da vida dele. A gente começou a buscar algum tratamento, alguma informação. Tivemos muita dificuldade porque nenhum médico acreditava que ele não se alimentava bem, pelo fato dele nunca ter tido nenhum problema alimentar, não ter tido nenhuma gastrite, nem nada disso. Nenhuma doença na realidade, né? Então ele nunca teve anemia. Por ele ser muito forte, né? Sim. Sempre tá dentro da curva. Acima da curva, na realidade. Porque tem alguns níveis, ele ficava acima do nível ideal para a idade dele. Então ele sempre foi forte, ele nunca teve anemia, nunca teve nenhuma gripe. Tudo isso foi sempre muito difícil dele pegar qualquer tipo de virose, doença. Ele nunca teve nada. Então isso para os médicos seria impossível dentro da alimentação que eu dizia que ele tinha. Mas mesmo assim eu fui insistindo. Consegui a nutricionista que me indicou o tratamento com a hipnose. Quando eu falei para a dona Meire, ela veio para fazer o tratamento. Eu fiz esse tratamento também para ele. Então, ela identificou que ele era muito ligado comigo, então seria ideal eu fazer o tratamento, que isso ajudaria ele. Fiz o tratamento, mas não resolveu. Porém, isso despertou em mim curiosidade sobre a mente, sobre como as pessoas funcionam, e calhou de ser num período da minha vida que meu pai ficou doente. Logo em seguida meu pai ficou doente e aconteceu tudo aquilo. E quando ele veio falecer, eu procurei pesquisar mais para entender a mente humana. E eu aprendi a olhar as coisas mais de fora. E eu comecei a observar ele melhor.
Em 2019, a gente começou a fazer um tratamento com a psicóloga. Só que quando eu fui falar com a psicóloga, eu já tinha uma certeza que ele tinha o TDAH, por conta do comportamento. Então, eu já fui com essa certeza, passei essas informações para ela, porém veio a pandemia, tudo parou, ele também parou o tratamento. As aulas online para ele foi um desastre, acentuou mais vários problemas. Eu falo muito para as psicólogas que o Miguel regrediu muito em várias coisas. Então, coisas que ele já sabia fazer sozinho, hoje ele não faz mais. E dificuldades que ele não tinha, hoje ele tem. Dificuldades que ele já tinha, se acentuou. E ele começou a ficar mais difícil de controlar o humor. Com isso, esse ano eu tirei para realmente buscar e garantir que ele tivesse um diagnóstico. Então, nós voltamos com a mesma psicóloga que ele já passava e a gente fez um trabalho em conjunto de eu falar as minhas observações de acordo com o que eu tenho pesquisado. Estou fazendo um curso no Instituto Neuro que também tem me ajudado bastante. E dentro disso, eu fiz salientei algo que para mim poderia ser, porém era difícil olhar para isso porque ao mesmo tempo parecia muito distante. Aí ela deu um questionário, sentamos eu e o Weber para responder e ele mesmo ficou surpreso com algumas coisas, algumas questões que eu salientava para ele de percepções minhas, que ele falava que achava que não era isso, que não deveria ser dessa forma, e aí eu comecei a explicar até mesmo para ele esse comportamento. E aí, com isso, nós chegamos ao diagnóstico dele. Então, semana passada, na quarta-feira, nós tivemos a devolutiva com a psicóloga e ela deu a hipótese diagnóstica de que ele teria autismo, que ele é autista, com TDAH. E na quinta-feira da semana passada, no dia 1º, nós passamos com a neuropediatra. E aí ela laudou, afirmou, confirmou na realidade, né? Então o Miguel, ele tem o TEA, então ele está dentro do espectro com a comorbidade do TDAH, o que faz com que ele tenha bastante dificuldades em relação ao se relacionar com as pessoas, de aprendizado. Ele funciona de formas diferentes. Eu sei que vai ser um caminho bem desafiador, mas a gente recebeu isso com o coração bem tranquilo e bem aberto, porque já era algo que eu vinha conversando com ele. Eu já tinha percebido isso antes, já tinha conversado bastante com o Weber, então a gente não teve surpresa, a gente já estava esperando esse laudo. Então a gente recebeu com o coração em paz, porque graças a Deus hoje a gente tem um norte, porque a gente tem um diagnóstico, tem um laudo e sabe como ele funciona e como a gente tem que trabalhar com ele. A gente resolveu gravar o vídeo pela importância tanto da família participar desse processo, porque tem que ser um processo de acolhimento, porque ele é diferente, ele pensa diferente, ele age diferente, porém ele não é uma pessoa doente. Então a gente não gostaria que as pessoas olhassem ele como uma pessoa doente,
porque ele não é. Ele faz tudo normal, tudo igual. E algumas pessoas que ficaram sabendo, a primeira pergunta é: mas como? Ele não tem cara. E realmente o autismo não tem cara, mas existem comportamentos diferentes. O mundo não sabe ainda lidar com essas diferenças, por isso que a gente precisa buscar informações, a gente precisa adaptar algumas coisas. Sabemos que a dificuldade vai existir, mas a gente está bem em paz em relação a isso e ao que possa vir também. Em relação à família, o autismo tem uma probabilidade de ser hereditário, como o TDAH é hereditário. Não sabemos de que lado, como foi, como aconteceu, mas existe essa possibilidade. Por isso que não só pela informação, por participar de algo que está acontecendo na nossa vida, na vida do Miguel, mas também para informar todo mundo, porque tanto pode existir na minha família, quanto pode existir mais alguém na família de vocês. Sim, e com relação a tudo isso, na escola principalmente, porque ele sempre foi muito incompreendido na escola, porque até hoje ele ainda não conseguiu ser alfabetizado. Sim. Porque ele tem muita dificuldade com palavras, só que com números ele sai super bem. Então, para a gente ter como ajudar os professores a ajudarem ele, a gente precisava dessa resposta. Só que, como eu disse no começo, desde pequenininho, com todas essas dificuldades que ele tinha para dormir, para tudo, os médicos falavam: não, ele não tem nada, olha só essa criança, ele só é um pouco mais agitado. E não, a gente notava, a gente estava bem mais perto dele o tempo inteiro e notamos todas as diferenças que tinha das outras crianças. E como tá todo mundo aí agora resolveu procriar também, o Gabriel, a Elaine, muito bom isso, da hora. E sei lá, como é hereditário, se for do meu lado da família, se for do lado da família da Keila, a gente observar nossas crianças e ter um olhar não diferente para um lado mal, mas um olhar diferente de uma forma que, sim, ele precisa de uma ajuda a mais, e eu estou aqui com todo amor e carinho e paciência e vou entender mais sobre esse serzinho que está vindo aí. E sim, hoje a gente consegue lidar muito melhor com o Miguel do que há um tempo atrás, que a gente não entendia o que se passava na cabeça dele e a gente não sabia como lidar com ele. E agora a gente sabe. E da mesma forma a gente está instruindo as outras pessoas que ele funciona de uma forma diferente e as pessoas estão aprendendo a lidar melhor com ele, entender que muitas coisas do que ele faz, do que ele fala e tal, às vezes é involuntário, é do jeito que ele funciona. Não que nós devemos nos adaptar totalmente e que a exceção vire regra, mas que a gente saiba lidar principalmente com amor, com ahavá, que é do original do hebraico, de se entregar como Cristo ele teve por nós, o ahavá, ele se entregou em primeiro lugar por nós. E nós, como pais, nos entregamos por eles. Então nós temos esse ahavá por ele, pela Sofia e pela Anne, que também a Anne, a gente não sabe nada sobre ela ainda. Sim. Só que ela é brava. E a gente só sabe que ela é muito brava
e a menininha que é o sorriso em pessoa e a coisinha mais gostosa que tem. E a gente vai aprender a lidar com ela daqui pra frente também, entender sobre ela também, da mesma forma com que a gente tem entendido a lidar com o Miguel e com a Sofia. E é isso. É só um esclarecimento e para que a gente se encontrando, vocês saibam já como que o Miguel funciona e tal. E basicamente é isso aí. E lembrando que o Miguel, bem provável que ele não vai conseguir decorar nome de ninguém, conseguir associar a imagem e a pessoa, porque isso acontece inclusive com meu irmão, que ele vê todos os dias. Meu irmão não é o tio dele, é o pai do Davi, então ele tem essas dificuldades e pelo jeito isso ainda vai por algum tempinho. Espero que melhore mais pra frente. Então, essas diferenças vão acontecer, mas eu quero só que vocês saibam que na realidade não é porque ele não gosta, é pelo fato de que ele não consegue guardar nomes, guardar a fisionomia de todas as pessoas. Ele não consegue ter esse sincronismo. Ele está melhorando, porém ainda não consegue. Então isso é só uma das coisas que ele funciona diferente. Então é isso aí, galerinha. Tamo junto e misturado. Paz! Paz!